Origem das religiões. O surgimento do comportamento religioso dependeu das condições psíquicas e culturais do homem primitivo. Dentre as condições orgânicas para o surgimento da religião destacamos o desenvolvimento do neocórtex, a parte frontal do cérebro responsável pelo pensamento abstrato. Este desenvolvimento possibilitou diversas habilidades cognitivas como a noção de causalidade, relação entre causa e efeito, a capacidade de representação e de linguagem. Desta forma o homem pode referir-se a objetos que não lhe estão presentes, e com isso, a capacidade de expressar ideias abstratas. Vejamos como o modo de vida do homem primitivo influenciou as primeiras formas de religiosidade. O primeiro estágio é o de quando o homem ainda não cultivava, mas coletava seu alimento diretamente da natureza através da caça e coleta. Neste estágio, a sobrevivência dos humanos estava subordinada às forças da natureza, pois dependia da coleta de frutos e da caça de animais. E enfrentava diversos perigos provenientes de predadores ou da própria atividade da caça. Nestas condições, o homem toma consciência dos fenômenos da vida e da morte, da relação entre o sangue e a vitalidade dos seres. Ele precisa lidar com a culpa ao ter de matar animais. E percebe a benevolência e, ao mesmo tempo, a hostilidade que a natureza lhe proporciona. O homem primitivo usa o ocre, um mineral avermelhado como pigmento, possivelmente para representar o sangue em pinturas ritualistas. As primeiras manifestações religiosas são, portanto, o sepultamento dos mortos, e os rituais de caça e de alimentação por meio das pinturas rupestres e do culto de animais. Os objetivos dessas práticas religiosas primitivas era principalmente o de lidar com a morte dos humanos e dos animais, o de obter sucesso na captura de alimento, e ainda de se proteger contra as feras e as forças da natureza. A grande influência que este período da história humana deixou para a religiosidade até os dias de hoje foi a prática do sacrifício. O sacrifício surgiu como uma forma do homem primitivo lidar com o assassinato do animal para sua alimentação. Para se reconfortar, ele oferecia a primeira parte da vítima, ou algum outro elemento como reparação e como gesto de gratidão, mas também como forma de prece para obter sucesso em uma futura captura de alimento, e assim garantir a sua sobrevivência. Lançamos nosso olhar para um segundo momento, onde o homem já tinha dominado a prática da agricultura, e era capaz de utilizar o fogo e criar instrumentos de pedra. A chamada Revolução Agrícola proporcionou a valorização da mulher fértil, responsável pelo crescimento do clã. Uma família numerosa significava um incremento na força de trabalho. O humano se vê dependente dos ciclos da natureza para plantar e colher e para a reprodução dos animais. Por isso ele trata de observar a influência dos movimentos dos astros sobre os ciclos da natureza. Dentre as manifestações religiosas presentes neste período destacamos o culto da Vênus, o culto da pedra ou através da pedra, o culto dos astros e dos ares.
as celebrações sazonais e o culto dos antepassados. Em meio a outras demandas, o culto religioso, nessa situação, tem como objetivo obter a manutenção dos ciclos naturais e a fertilidade da terra, dos animais e dos humanos. O novo estágio da humanidade em que nos deteremos é o do surgimento das cidades-estado. A sociedade passa a ter a divisão do trabalho, surge a escrita e a classe dos escribas. Mais do que nunca é preciso haver normas para a boa convivência. As maiores urgências neste tipo de organização é a manutenção da hierarquia social, o suporte ideológico da realeza, a ética do convívio e a preparação para a guerra. A religião se aprimora junto com a sociedade, surge o culto oficial, sustentado por um funcionalismo sagrado, os templos, as mitologias. Neste período tornam-se importantes as divindades relacionadas à ética, ao rei e à guerra. Um suposto povo ancestral dos povos indo-europeus constituíram uma forma básica de religiosidade a partir da qual originaram-se várias mitologias. Alex Fantalov defende 5 arquétipos ancestrais para todos os deuses das mitologias indo-europeias: Deus do céu, Deus do trovão, Deus do submundo, herói cultural e Deusa mãe.